Boa noite, muito boa noite todo mundo. Boa Estamos noite. aqui começando mais uma live do Bate-Papo Pré-Histórico. Hoje o Juliano não pôde estar aqui. Em compensação, tem a presença aqui do nosso querido Harley. Boa noite, Obrigado. Harley. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes no nosso canal. O Grupo Fósseis está aqui justamente hoje para falar sobre um assunto muito pertinente, né, Yuri? Esse assunto aí é muito bom. É bom e triste, né? Se a gente for analisar, é bom para a gente falar e triste porque a gente remete a coisas que vão além de tempos e do tempo atual também, né? E nada melhor do Sim. que o nosso amigo convidado Douglas Riff, da Universidade Federal de Uberlândia, está aqui, veio lá da Antártida diretamente para cá, do gelo, para o outro gelo, né? Sai do gelo, vem para o outro aqui. Ô, Douglas, conta para a gente quantos graus que está aí na região sua hoje, onde você está aí, só para a gente ter uma ideia. Não, aqui não tá frio não, deve estar igual aí. Tá, Não está não, Xará. Eu te garanto que não está. tá dando 17 graus só. Aqui hoje fez 7 graus de manhã, para você ter Então uma ideia. tá mais frio que aqui. Tá mais frio aqui. Ô, Yuri, você tá É, achando que aqui a gente Oi. tá de brincadeira, tudo, né? Tá, aqui tá bravo, bicho. Vai pra Não, o piedade trem mesmo. tá feio mesmo. Posso não dar. Ela fala assim, ó, eu tô de roupa aqui de frio aqui, eu não sou de sentir frio, ué. Tudo, né? Mas estamos aí. Douglas, esse assunto aí, tudo que você vai falar hoje, comenta um pouco para nós aí, apresenta pra gente esse trabalho aí, que vai ser, eu acho que vai ser uma live muito especial e boa, viu? Né? Pode falar, Douglas. bom, obrigado, Harley, Yuri e a todos do Grupo Fossilis pela apresentação e pelo convite. O tema que eu escolhi para essa participação de hoje, ela são as extinções, a ideia das extinções. E eu vou comentar assim, como essa ideia vem é, a ser reconhecida como uma realidade. Isso não foi algo dado, tem que ser, digamos assim, descoberto. E vou comentar sobre as principais extinções da história da Terra e alguns conceitos relevantes para a gente entender o assunto. É, essa, esse assunto ele é de interesse, claro, da paleontologia, mas também de toda a humanidade, uma vez que nós estamos vivendo um momento de extinção em massa provocado pela nossa espécie, né? Maravilhoso. Assim, triste, mas um tanto quanto curioso, eu diria. Sim. Antes de iniciarmos a apresentação em si, eu gostaria de dar um recado para todo mundo que nos assiste, porque nós temos algumas coisinhas interessantes para divulgar para vocês. Primeiramente, né, o nosso parceiro aqui do canal Fósseis é o grupo no Facebook, Paleontologia Brasil. Vocês podem seguir, fiquem à vontade. O link, inclusive, está na descrição do nosso vídeo. E a partir de hoje, todas as nossas lives, nós vamos emitir um certificado para você que está acompanhando. No final da live, vamos enviar aqui no chat um linkzinho para vocês preencherem com seus dados, e-mail e tudo mais. E depois nós iremos enviar para o seu e-mail o certificado tudo bonitinho, com seu nome, o dia da apresentação, tudo maravilhoso, tá? Quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Estamos chegando na marca de 1.000 inscritos. Teremos uma live especial quando alcançarmos esse marco. E teremos um super sorteio também de alguns livros, como A Sexta Extinção e A Ascensão e Queda dos Dinossauros. São 2 livros maravilhosos. A Ascensão e Queda dos Dinossauros eu já li. A Sexta Extinção eu ainda não li, mas vou ler. E, inclusive, eu comprei 2 cópias, um deles vai ser para o sorteio. Então, se inscrevam, compartilhem com todo mundo,
porque é assim que a gente alcançar essa marca de 1.000 inscritos, vamos fazer esse sorteio. Então, sorteio é sempre bom, gente. Não tem erro. Agora, sem mais delongas, Douglas, por favor, fique à vontade. Certo. Bom, obrigado, Yuri. O livro que você sugeriu, um dos livros que vocês vão sortear, da Sexta Extinção, é um livro que eu recomendo bastante. Ele vem bem a calhar para o nosso tema de hoje. O livro vai focar sobre justamente o impacto da espécie humana, das atividades humanas, no estabelecimento de um processo de extinção em massa muito parecido em escala com aqueles que, ao longo da história geológica, eliminaram grandes parcelas da vida e levaram ao fim de períodos geológicos inteiros, né? A autora, Elizabeth Kolbert, ela é uma jornalista que se adentrou no tema e fez esse livro de divulgação excelente, que ganhou um prêmio, o Prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes da literatura mundial. Então, é um excelente presente e muito pertinente ao nosso assunto. Bom, eu vou então dar início à nossa palestra com uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Bom, eu falei de Revolução das Extinções e a gente vai logo entender o porquê desse termo revolução junto com a palavra extinções. Aproveitando também a divulgação que vocês fizeram, queria divulgar aqui a página no Facebook do meu laboratório, é Facebook Paleufo, e ali a gente divulga também tanto o trabalho de vocês quanto da paleontologia nacional de modo geral, nosso e de outros grupos. Bom, eu vou apresentar um pequeno sumário do que eu vou comentar aqui. Vou começar com a história do conceito de extinções, diferenciar aqui duas peculiaridades, aqui, dois processos de extinção distintos, a extinção em massa e a extinção de fundo. Como que a gente reconhece as extinções que ocorreram no passado, quais foram as principais, quais são suas diferenças. No final, a gente vai refletir se alguns organismos são mais vulneráveis que outros, tanto no processo de extinção de fundo quanto em massa, e se nós estamos causando extinção em massa, né? Bom, para ilustrar aqui, eu trago uma tela. Essa é uma tela do final do século XIX, de um artista que retrata uma cena que teria ocorrido ainda no século XVI para XVII, numa região do Oceano Índico, próximo a Madagascar, que são as Ilhas Maurício. Aí nós estamos vendo uma pintura representando marinheiros holandeses, que foram os principais europeus, os primeiros europeus que chegaram a essas ilhas, e um processo de captura de uma ave que eles encontraram ali pela primeira vez, que é o dodô, o Rhapis cuculatus. O dodô é um animal muito representativo desse assunto, porque ele é uma espécie de ave extinta, de uma ave terrícola, ela não voava, é uma espécie que vivia no chão. Ele faz parte do mesmo grupo dos pombos. É como se fosse uma pomba bem grande, tinha aí cerca de menos de 1 metro de altura, bem pesada, e que foi descoberto, foi visto pela primeira vez em 1598, né, com a chegada dos holandeses nessas ilhas, e em menos de um século essa espécie se extinguiu. Menos de um século após o contato com o humano. O último registro, o avistamento registrado de um indivíduo dessa espécie nas Ilhas Maurício foi de 1662. Apesar de que tanto holandeses quanto outros navegadores que por ele passaram, franceses, portugueses, não registrarem mais nessas ilhas que não são grandes. Essa espécie, que é uma espécie facilmente avistável, né? Porque ela não é voadora, ela é grande, vivia tanto nas áreas altas da ilha, quanto também no início, quando da descoberta delas, também vivia nas áreas costeiras. Foi só no século XIX, quando o conceito de extinções em si passou a ser reconhecido como uma realidade, um fenômeno real,
é que se admitiu largamente que essa espécie estava extinta pelas mãos do homem. Então, até o século XVIII, até o final dos anos 1700, a ideia de que uma espécie pudesse ser extinta, pudesse desaparecer por completo, ela sequer era considerada sério. No máximo, se admitia uma extirpação, ou uma extinção local, isso causado pela ação humana. Aqui um outro exemplo, representando aí não uma extinção total, assim, a espécie ainda vive hoje, mas um processo de extirpação e com extinção em várias localidades de uma espécie muito simbólica das pradarias da América do Norte, que é o bisão americano. Aí a gente está vendo uma pessoa em cima de uma pilha, e tem uma outra pessoa ali embaixo, de crânios de bisões, que foram extintos em várias localidades do meio oeste americano por uma ação deliberada de caça promovida pelo governo norte-americano dentro de uma política de extinção dos indígenas, dos povos indígenas, ou de afastamento dos povos indígenas de determinados estados ou regiões. Os bisões eram uma fonte primordial de caça de várias tribos, vários grupos indígenas, e se atacou essa sua fonte de alimento para obrigá-los a se retirar, abrindo caminho aí para a ocupação branca, né? Nessa fase aí a gente tem um personagem que se tornou famoso no mito do Velho Oeste americano, que é o Buffalo Bill, né? Que era literalmente um desses caçadores contratados para fazer esse abate, que se estima em ter chegado a 1,5 milhão de indivíduos no ano de 1873. Bom, em 1873, a ideia das extinções já estava consolidada. Mas essa percepção da sua realidade não foi simples, e a resistência a entender a realidade das extinções, ela se deu principalmente pela influência de visões de mundo, de cosmogonias, né, de mitos de criação, que estão atrelados à ideia de perfeição e de exploração. Vários mitos de criação feitos por sociedades do mundo afora podem se aproximar ou se afastar dessa ideia. Algumas incorporam a percepção de extinções no sentido de destruição ou cessamento de algumas organizações dessas criações ou de organismos dessas criações, de criaturas, como por exemplo a gente pode ver na visão de mundo que alimenta parte da cosmogonia hindu, onde nós temos deuses criadores, né, como Brahma, e deuses destruidores, como Shiva, num processo cíclico de criação e destruição, que de uma maneira similar ao que um determinado conceito que precede o conceito atual de extinção acabou, digamos assim, não se inspirando diretamente, mas paralelizando essa ideia de sucessivas criações e extinções. Mas a mitologia, a visão de mundo que predominou no Ocidente, aquela judaico-cristã, ela mostra isso, né? Uma cosmogonia que estabelece a ideia de perfeição. Então, os livros, os capítulos, né, do Antigo Testamento, dos judeus e dos cristãos, coloca aí lá em Gênesis de maneira muito forte a ideia de perfeição. Deus criou e viu que era perfeito. A ideia de perfeição acaba se tornando central para a própria crença, né, da cristandade e do judaísmo, e também do islamismo, né, das três religiões monoteístas abraâmicas. No caso da cosmogonia judaico-cristã, a gente ainda tem o estabelecimento de uma perspectiva também de exploração e servidão da criação pelo homem, que seria o pináculo aí dessa criação. A gente pode ver isso, por exemplo, em Gênesis, onde há essa passagem, né, que Deus abençoou, diz, frutificai-vos, encher a terra e
dominai os peixes, as aves e todos os animais que movem sobre a terra. Então, essa ideia de extinção, ela seria contrária a essas visões de mundo, especialmente a judaico-cristã. Porque se tudo é criado por um Deus perfeito e uma espécie deixa de existir, que não seja pela ação do livre-arbítrio humano, em caçá-lo, então essa criação não seria perfeita, certo, né? Seria uma ruptura aí na ideia da perfeição plena. E isso vai ser, então, é uma maneira muito articulada, né, de você encaixar a ideia da perfeição e eventualmente de bondade, mas também dá brechas para maldade, para exploração e para servidão, atribuindo ao livre-arbítrio humano, que essas cosmogonias, essas visões de mundo incorporam como parte delas. Então uma espécie pode acabar, pode ser extirpada, sua população que o homem foi. Essa visão de mundo é que segurou a ideia da realidade das extinções por muito tempo. Não se admitiria que isso fosse possível. E a paleontologia vai ter um papel fundamental no estabelecimento da realidade das extinções. Mais até do que a percepção de que uma determinada espécie que num local era abundante agora não existe mais, como o caso dos dodôs nas Ilhas Maurícias e outros casos. Tem vários exemplos de caça exaustiva que exauriu populações e levou à extinção por completo de uma espécie. Nos Estados Unidos também tem um caso famoso de um pombo que, quando da chegada dos europeus, ele vivia em bandos contados aos milhões, faziam revoadas tão populosas que literalmente tampavam a luz do sol, era como se fosse uma nuvem no céu. E esses pombos foram caçados por puro esporte. E mesmo a população tão numerosa, essa espécie se extinguiu completamente. Então foi preciso o desenvolvimento da paleontologia como ciência, ou seja, o estudo de organismos do passado, para que a realidade das extinções, tanto no passado como hoje, fosse consolidado, né? Por isso que eu gosto também de atribuir à paleontologia essas missões, né? Desvendar o passado, ressignificar o presente, edificar o futuro. Então, a paleontologia acabou ressignificando o presente nesse ponto, no sentido de que ela traz uma mudança de perspectiva quanto à realidade das extinções dos grupos atuais, não só causado pelos humanos, mas também por causas naturais. Bom, um personagem fundamental no início da consolidação da paleontologia como ciência e que vai ser importante também no debate a respeito da realidade das extinções foi Lamarck, o francês Jean-Baptiste Lamarck. Ele foi o primeiro autor que estabelece que o termo fóssil, no seu original latim fossilis, né, como é o grupo fossilis, trazendo o nome, ele foi a primeira pessoa assim, de impacto a amarrar a palavra fóssil, fossilis, a restos de organismos preservados em rocha. Antes dele, isso em 1801, na publicação do livro Sistema dos Animais Sem Vértebras, um livro sobre zoologia dos invertebrados e também paleontologia dos invertebrados. Antes, a palavra fóssil tinha um significado muito mais amplo, não só a restos de organismos, mas qualquer coisa que pudesse ser escavado ou extraído da rocha. Eventualmente um diamante, por exemplo. Esse termo já foi usado para isso. E a primeira pessoa a restringir fóssil a organismo foi Lamarck nessa obra. E nessa mesma... aqui, especificamente na página 403 desse livro, a gente pode ver aqui a tradução, né, que ele fala, eu dou o nome fósseis, né, a resto de organismos vivos afetados por sua longa estadia na terra, debaixo da água, etc., em que a destruição da parte mole é mais comum, a preservação das partes duras mais frequentemente observada, como é o fato. E nesse mesmo livro, numa outra página, quando ele está discutindo a respeito da paleontologia de alguns fósseis de moluscos bivalves, né, de conchas que ele está descrevendo aí nessa obra, ele passa a nos mostrar que essa ideia das extinções, para Lamarck, também era descabida. Quando ele se deparava com fósseis de espécies ou de grupos que ele não encontrava mais hoje, ou seja, grupos que hoje nós reconhecemos como sabidamente extintos,
Lamarck não aceitava isso e tinha um subterfúgio, uma esperança. Então, toda vez que ele descrevia uma espécie fóssil, ele começou a fazer isso com a descrição dessa concha que nós estamos vendo, de uma espécie desse gênero de concha que nós estamos vendo aí na imagem, o gênero Trigônia, né, que é um bivalvo de água salgada marinho, né? E ele não encontrava nada atualmente parecido, nem ele, nem a literatura da diversidade de moluscos atuais, na sua época, registrava algo parecido. Mas Lamarck não admitia a ideia das extinções, ainda imbuído da visão de mundo judaico-cristã, principalmente, que a extinção de uma espécie representaria a imperfeição da criação. Aí, para que ele conseguisse se livrar, digamos assim, desse compromisso de reconhecer a extinção, ele descrevia a espécie, descrevia sua morfologia, seus estratos geológicos, e sempre terminava a descrição dessa e de outras espécies que ele veio descrever depois, de moluscos, com essa frase: a análoga viva dessa espécie ainda não é conhecida. Ou seja, ele assumia que nós não conhecemos nenhuma forma atual daquela espécie fóssil que ele está descrevendo, mas ele não reconhecia isso como uma evidência da sua extinção. Ele reconhecia isso como uma evidência da nossa ignorância a respeito da distribuição das populações vivas daquela espécie, que ele presumia estarem vivas ainda. E então se confortava dizendo que a exploração dos oceanos, das costas, enfim, um dia vai mostrar que essa espécie aqui que eu hoje só encontro nos estratos antigos de rocha, um dia a gente vai encontrar ela viva. Bom, o Lamarck ele teve uma obra extensa, especialmente com moluscos fósseis, mas com outros grupos de invertebrados também, invertebrados marinhos. Lamarck era um sujeito bem multidisciplinar. Ele começou como um botânico. O interesse dele era botânica. E assim, ele começa a sua carreira como militar, na verdade, bem cedo, nos 17 anos. E aí, por uma situação de ferimento, ele acaba sendo retirado de conflito na Europa, aí no século XVIII, e vai, enfim, vai para a reserva. E ele passa a se dedicar ao estudo da botânica. E ele foi contratado, no entanto, pelo Museu de História Natural francês, de História Natural da França, em Paris, como naturalista, mas para trabalhar com zoologia. Ele não era zoólogo ainda. Tinha um interesse por história natural, mas seu foco estava sendo a botânica. Mas, enfim, o cargo era aquele, ele entrou de cabeça, se dedicou. E se tornou uma autoridade no estudo de moluscos, e especialmente moluscos fósseis, a ponto de hoje nós reconhecermos Lamarck como o pai na paleontologia de invertebrados. Bom, nos seus estudos sobre moluscos coletados principalmente nas rochas no entorno de Paris e algumas outras partes da França, ele foi percebendo, aqui numa representação simples, que ao longo de estratos diferentes de rocha, o conteúdo fossilífero se alterava. Algumas espécies presentes em alguns estratos desapareciam dos estratos superiores e não voltavam a aparecer mais. Só que Lamarck recusava que uma espécie que tivesse desaparecido do registro geológico, ele recusava acreditar que isso fosse uma evidência que ela tivesse sido extinta. Ele não admitia a imperfeição da criação. Ele tinha essa visão ainda criacionista. E, curiosamente, é esse apego à ideia da perfeição que o levou a ter uma alternativa a explicar as mudanças que ele percebia nas espécies, nos grupos, nas linhagens, à medida que ele comparava estratos mais antigos e mais recentes de rocha. A ideia que ele vai chamar de transformismo, e que é a concepção de evolução de Lamarck, ela se deu como uma saída intelectual para que ele explicasse essas mudanças, sem ter que invocar a ideia de extinções. Bom, contemporâneo de Lamarck e do mesmo museu, da mesma instituição, assim, um pouco mais jovem que Lamarck, mas contemporâneos, como
pesquisadores ativos, naturalistas do Museu de História Natural de Paris, nós temos uma figura que essa vai ser fundamental para o estabelecimento do conceito de extinções, que é Cuvier, né, Georges Cuvier. Cuvier traz o embasamento conceitual e as evidências para estabelecer que as extinções foram uma realidade na história da Terra. E, com certeza, essa ideia ela é o conceito mais impactante que a paleontologia agrega à ciência, ao conhecimento humano. Até então, nós não tínhamos isso reconhecido como real. Bom, Cuvier traz essa ideia numa obra que ele publica em 1822, é intitulada Discurso sobre as Revoluções do Globo. E ali nessa obra ele traz uma série de exemplos de fósseis que servem para estabelecer a realidade das extinções. E alguns princípios teóricos que ele usa para justificar por que Lamarck, na ideia de transformismo de Lamarck, não deveria estar correto. Cuvier e Lamarck então se tornaram dois grandes oponentes, enquanto Cuvier reconhecia as mudanças, ambos reconheciam as mudanças nos fósseis nas rochas. Cuvier dizia que essas mudanças eram por causa das extinções. Então, algumas espécies desaparecem porque elas foram extintas. Lamarck não acreditava nisso. E dizia, então, que algumas espécies desaparecem porque elas se transformavam em outras. Mas não porque elas tinham sido extirpadas. Cuvier chama de correlação entre as partes, depois isso também vai receber o nome de princípio de subordinação dos caracteres, uma visão de que a anatomia, e a anatomia era o principal foco de Cuvier para negar a ideia de mudanças das linhagens, o transformismo de Lamarck. Ele dizia que a anatomia dos organismos era muito intrincada, era muito complexa, e elas estavam intimamente ligadas. Cada parte contribuía para a função do todo. Então, se uma espécie tivesse, por exemplo, a sua dentição alterada, isso não faria com que ela se tornasse uma espécie com dentes diferentes. Isso faria com que ela se extinguisse. Que na ideia de Cuvier, qualquer alteração na sintonia entre as partes do corpo levaria a inviabilidade daquela estrutura, daquela anatomia. Cuvier, o maior anatomista que tivemos, e ele se dedicou a estudar os vertebrados. Enquanto Lamarck estava estudando os invertebrados, lá no Museu de Paris, Cuvier estava estudando os vertebrados. E Cuvier, então, usou a correlação entre as partes para ter uma explicação, digamos, anatômica de por que o transformismo de Lamarck não deveria dar certo, e ele vai usar uma outra via para suplantar aquela ideia de Lamarck de que uma espécie extinta, de que uma espécie que desaparece no estrato geológico, ela deve estar viva em algum lugar, a gente que não encontrou. Lamarck trabalhava com invertebrados marinhos, né, principalmente moluscos. Então, se você assumir que essa espécie que eu encontrei aqui fóssil, ela deve viver em algum lugar, a gente aqui não descobriu. Isso não é algo irrefutável. Ele pode estar certo, afinal, quanto se conhece da diversidade marinha, quanto se conhecia lá no século XVIII, quantas áreas estariam ainda para ser exploradas, tanto em costa quanto mar profundo. Então, assim, não daria para provar que Lamarck estava errado quando ele falava que poderia viver em algum lugar aquela espécie até então desconhecida, viva. Aí, para contrapor isso, Cuvier foi para os vertebrados. E foi justamente a estudar animais grandes que a chance de você não ter visto ele atualmente, porque a gente não conhece e não explorou o suficiente a área, é muito baixa. Bom, Cuvier foi a primeira pessoa a dar um nome científico com a nomenclatura binomial linneana a um fóssil. Esse foi do megatherium americano, em 1796, né, uma preguiça gigante das mais famosas aqui da América do Sul, né, que vive na Patagônia, no Uruguai, até o Rio Grande do Sul. Ela não é conhecida além das latitudes aí de Porto Alegre, mais ou menos. Depois nós vamos ter a Eremotherium, né, que é a preguiça mais frequente aqui do Brasil, das grandes preguiças.
Tanto Eremotherium quanto Megatherium fazem parte do mesmo grupo, os megaterídeos. E Cuvier estudou esse fóssil, esse que é o primeiro fóssil de todos os tempos a receber o nome científico, né, e para o primeiro fóssil americano também a ser descrito. Mas ele não estudou esse material em mãos. Esse material foi encontrado na Argentina, ele foi catalogado como sendo do Paraguai. Até a gente vê aqui na legenda que o Cuvier escreve, ele coloca assim, animal do Paraguai, mas na verdade ele é da Argentina, da região lá de La Plata. E esse material foi enviado para Madrid, para um gabinete de história natural do rei da Espanha. E um ilustrador que ele trabalhava, o Juan Bru de Ramon, fez essa prancha aqui, esse desenho muito bem feito que a gente está vendo. A partir desse desenho é que Cuvier fez a descrição anatômica do material e deu o nome científico. E nesse trabalho ele compara, ele reconhece isso como sendo um xenartro, ou seja, uma preguiça, compara com as preguiças atuais, americanas, claro, os bichos preguiças viventes, arborícolas, reconhece que eles fazem parte do mesmo grupo, mas essa espécie aqui certamente não poderia ser classificada como sendo o mesmo gênero, muito menos espécie das viventes, mas é aparentado o suficiente para você reconhecê-lo como uma preguiça. E aí, a chance de você ver uma preguiça hoje, quer dizer, de você não ver uma preguiça gigante como um megatério hoje, só porque assume-se que a área é pouco conhecida, à medida que o tempo vai passando, a colonização foi se expandindo, as áreas foram sendo ocupadas por colonos, por agricultura, e a exploração mesmo, exploradores foram coletando animais, plantas, você não acha nada disso, você começa a pensar, realmente esse animal não deve existir. Isso aqui não é uma concha no fundo do mar que pode ser que esteja lá e a gente não encontrou ainda. Não encontrar uma preguiça gigante é realmente algo muito mais crível, que leva você a pensar que realmente aquele animal não vive mais. Mas os seus ossos mostravam que eles viveram ali. Havia, inclusive, quando o rei espanhol recebeu no gabinete de História Natural de Madrid, que se tornou o Museu de História Natural de Madrid, os caixotes com esses materiais, com esses ossos, e o ilustrador fez as pranchas, ele disse que ele mandou fazer uma expedição à Patagônia para procurar um indivíduo vivo, porque ele queria ter o prazer de, do seu palácio, avistá-lo no jardim, né, pastando nos seus jardins. Ele queria ver esse animal vivo. E, obviamente, ele não foi encontrado, afinal, ele está extinto. Bom, aqui a gente tem uma representação artística, né, digital, de como seria o animal vivo. A gente está vendo aqui em comparação com a Eremotherium e outros gêneros de preguiça. A gente comparar o tamanho, né, Megatherium, o maior delas. Esse aqui é o material original, como está lá na Espanha, do exemplar que Cuvier estudou a partir das pranchas pelo ilustrador. Na verdade, esse material ele não foi encontrado em La Plata, não. Ele foi encontrado próximo a Buenos Aires, como La Plata é, mas em Luján, onde hoje, inclusive, tem um zoológico famoso por sedar os animais. Eu recomendo ninguém vá lá nunca. Ali nessa região de Luján, onde foi encontrado o primeiro fóssil americano a ser descrito por Cuvier. Bom, Cuvier também se valeu de algumas vantagens muito interessantes. O relacionamento de Lamarck com as autoridades era mínimo. Apesar dele ter sido nomeado cavalheiro, uma honraria, né, da França, mas a de Cuvier era extensa. Cuvier era considerado uma grande autoridade, tanto administrativa, né, na administração do museu, e principalmente científica, era respeitado em toda a Europa, em todo o mundo, e as autoridades, os imperadores, os políticos, poderosos, davam acesso a Cuvier, franqueavam seu acesso a Cuvier, e respeitavam muito Cuvier. Cuvier se valeu muito bem das relações, então, interpessoais, né, para tirar vantagens no acesso a elementos de história natural para ele estudar e, né, consolidar, então, uma grande obra e confrontar as ideias de Lamarck. Confrontar as ideias de Lamarck de que extinção não existe e também as ideias do transformismo, né, da evolução, que Cuvier não admitia, por causa daquela ideia da sintonia entre a anatomia,
subordinação dos caracteres. Aqui a gente está vendo um quadro, uma pintura, que retrata o cerco a Maastricht, quando as tropas de Napoleão invadiram a Holanda, né, a cidade de Maastricht. Bom, após isso, eles coletaram lá em Maastricht eles apreenderam um crânio, um grande crânio. A gente está vendo aqui o original, aqui um desenho, que tinha sido escavado numa mina de carvão, né, estava dentro da casa do proprietário dessa mina, em 1764, quando ele foi resgatado, e ele era conhecido como o grande animal de Maastricht. Ninguém sabia o que era. Alguns pelo tamanho achavam que era uma baleia, outros pelos dentes achavam que era um crocodilo. Mas era um animal bem maior do que os crocodilos conhecidos. E também não era muito compatível com uma baleia. E estava em estratos geológicos que vão ser reconhecidos como sendo do que hoje nós chamamos de Maastrichtiano, em função do nome da cidade, que é o último período do Cretáceo, né? Aí entre 70 e 65 milhões de anos atrás. Esse material foi levado pelas tropas napoleônicas para o Museu de História Natural a pedido de Cuvier, entregue a ele e ele pôde então estudá-lo em detalhe. Curiosamente, Cuvier não descreveu, não nomeou a espécie. Isso vai acontecer um pouco mais tarde por um inglês, Gideon Mantel, em que ele dá o nome de Mosasaurus hoffmanni a essa espécie, que é um mosasauro. Então a gente está vendo aqui um réptil marinho, um dos maiores, ou a maior espécie desse grupo. Mas Cuvier, a partir do estudo desse animal e do seu imenso conhecimento de anatomia comparada dos vertebrados, vai reconhecer que isso é um lagarto marinho, né, um varanídeo, né, um lagarto do mesmo grupo que nós temos hoje, diversos grupos varanídeos, incluindo aí o dragão de Komodo e outros lagartos. Ele reconhece então como pertencendo, tendo características suficientes para você classificar como um lagarto, né, um esquamato, que a gente chamaria hoje de um esquamato, um varanídeo, e uma forma extinta, marinha. Bom, aí temos mais um exemplo para contrapor aquele pretexto de Lamarck. Poxa, um bicho desse tamanho, com as navegações, por mais que hajam mares pouco conhecidos, por mais que esses animais possam ir a profundezas, afinal, como um lagarto, ele tem que respirar ar, então ele teria que vir à tona com alguma frequência. Nunca ter sido avistado isso, um bicho desse só pode estar extinto. E foi com os elefantes que Cuvier vai estabelecer bem essa ideia. Né? Cuvier encontra e estuda materiais encontrados por outros fósseis de vários proboscídeos. Né? Ele faz um trabalho só sobre isso em 1800, né? Um trabalho sobre os elefantes vivos e fósseis, onde ele descreve e compara mamutes encontrados na Europa com elefantes atuais. Ele reconhece que o mamute é uma espécie extinta muito próxima do elefante indiano, mais do que o elefante indiano é do africano. Só que apesar dele reconhecer o compartilhamento de caracteres anatômicos que o leve a classificá-los como, né, dentro do mesmo grupo, né, de proboscídeos, né, elefantídeos, enfim, ele não reconhece essa ideia de parentesco como fruto de uma ancestralidade comum e a partir de um ancestral você tem a evolução de diferentes linhagens que vão divergir ao longo do tempo. Cuvier era muito sensível a discorrer a respeito de origem das espécies. Ele achava que a origem das espécies é um tema que não compete à ciência. Ele se satisfazia com os mitos de criação para tentar dar alguma narrativa para a origem das espécies. Cuvier estava preocupado com o fim delas, ou seja, com as extinções. Mas ele não era criacionista. Cuvier não... E ele escreve isso. Ele não diz que acha que um criador criou cada espécie. Ele só não entendia como isso acontecia e daí ele não se dedicava a refletir ou especular a respeito. Ele ia lá no que é real. Ele era muito prático. Ele ia lá na anatomia, comparava, isso aqui só pode ser desse grupo, e a gente tem uma espécie vivente que é muito próxima, é próximo o suficiente para a gente estabelecer aí uma classificação comum, mas hoje a gente diria que é próximo o suficiente para a gente estabelecer um parentesco, né, estreito,
mas não é a mesma espécie. Tem diferenças significativas que permite atribuir a uma outra espécie, outro gênero. Aqui ele está comparando aqui uma mandíbula de um mamute, um mamute lanoso, esse aqui da representação, com a mandíbula de um elefante indiano. A gente pode ver similaridades aqui na sínfise, nos dentes, mas a gente também pode ver diferenças, né, importantes aqui que asseguram que não são da mesma espécie. Então, Cuvier também vai nessa linha. Se a gente tivesse um mamute vivo, certamente esse bicho já teria sido visto, já teria se relatado. Há quanto tempo se conhece os elefantes? Por que não teria um mamute? Aí vinham os defensores da ideia lamarckiana ou outros oponentes da ideia de extinção falar, talvez esteja perdido nas florestas da América do Sul, que é pouco conhecido, da África tropical. Mas Cuvier não acreditava nisso. E como ele usava, então, animais muito grandes, tanto terrestres quanto marinhos, para exemplificar a realidade das extinções, esse argumento que o Lamarck usava deixou de ser sério. As pessoas passaram realmente a falar, não, agora sim, um bicho desse não teria passado despercebido. Essa espécie foi extinta mesmo. Essa espécie desapareceu mesmo. E aí Cuvier vai falar, então, de extinções. Aqui uma ilustração Cuvier segurando aí um dente de um mastodonte, diferente dos mamutes. Os mastodontes têm essas cúspides altas no dente, que parece... Bom, daí deriva o nome, mastodonte, como se fossem pequenas mamas assim, no dente, um dente com mamas. São esses tubérculos, né, que caracterizam os mastodontes. Ele é em cima de um mastodonte também. Ele vai estudar alguns mastodontes encontrados nos Andes, inclusive em altas altitudes, lá no Equador. Uma das espécies que vivem aqui na América do Sul, inclusive homenageado, dos gêneros aqui na América do Sul, homenageado em honra a Cuvier, o Cuvierones, né, que é justamente esses elefantes extintos, esses mastodontes das áreas altas da América do Sul, dos Andes. Então, até o fim da vida de Lamarck, ele precisou lidar com o ímpeto, a inteligência, o relacionamento e o poder, né, de convencimento, a partir de um trabalho muito bem feito, que Cuvier mostrou. Então, lá no Museu de História Natural, várias discussões aconteceram de brigas entre Lamarck e Cuvier. Essa foi a maior disputa científica do Renascimento francês, aí, ao final do século XVIII. Lamarck dizendo que as mudanças que se vê é em função do que depois ele vai chamar de transformismo, e a gente vai reconhecer como a teoria evolutiva de Lamarck, e Cuvier dizendo que as mudanças são por causa das extinções. Uma pequena diferença de uma característica anatômica já seria suficiente para dizer que é outra espécie. E se essa outra espécie não está nos estratos superiores, não é encontrada hoje, é porque ela está extinta. Lamarck atribui que essa pequena diferença é porque uma espécie se transformou em outra, e não admitia a extinção em si, por morte, né? Bom, uma vez que Cuvier sai vitorioso desse discurso e estabelece a realidade das extinções, por seus exemplos que eram inegáveis, com animais muito fáceis de ser avistados se tivessem vistos vivos hoje, a gente tem uma consequência do conceito de extinções importante, que são as bases da bioestratigrafia. É uma das maiores aplicações da paleontologia na geologia, que Cuvier já reconhecia o valor do conceito de extinções para a correlação de estratos, mas ele usava outro nome, ele falava princípio da correlação fossilífera. Então, assim, se você tem... Bom, Cuvier, ele era muito cuidadoso, não só na anatomia, mas também na geologia. Então, nos seus trabalhos de campo, ele fazia perfis estratigráficos muito bem detalhados e medidos, para ele amarrar bem a ocorrência de um determinado fóssil a um estrato específico. E isso vai permitir que a gente justamente possa fazer correlação entre estratos que não estejam contínuos no espaço, na geografia, possam estar muito distantes entre si. Mas se as extinções são a realidade, ao longo da história da vida da Terra, algumas espécies deixaram de existir. Então, se eu tenho um estrato que tem o mesmo conteúdo fossilífero, por exemplo, na Europa, de um extrato com o mesmo conteúdo fossilífero que esteja, por exemplo, na América do Norte, ou aqui no Brasil, na África, esses estratos devem estar relacionados ao mesmo tempo. Cuvier não tinha como saber exatamente qual é a duração desse tempo.
mas há um mesmo ciclo da história da Terra, um mesmo momento da história da Terra. Porque no momento seguinte haveriam extinções e essas espécies, então, se elas estão juntas, é porque elas devem estar compartilhando aquele mesmo estágio da evolução do mundo, né, da revolução, a mesma revolução do globo, como Cuvier chamava. Então, um extrato aqui e um outro extrato do outro lado poderiam ser correlacionados por ter conteúdos fossilíferos idênticos. Se a extinção não fosse uma realidade, eu teria as mesmas espécies em vários estratos diferentes, independente do tempo que eles representam. A ideia de extinções traz para a correlação estratigráfica um marco de tempo. Mesmo que a gente não saiba quanto tempo isso dura em anos, mas a gente sabe que está na mesma época. Né? E isso vai sendo aperfeiçoado e utilizado também para o mapeamento geológico, né, que vai ter uma imensa aplicação tanto na mineração, no mapeamento de riquezas minerais, de uso do solo, etc. Bom, para a gente terminar essa parte e entrar aí sobre as extinções em massa, a ideia de extinções trazida por Cuvier então se estabeleceu. Só que aí, à medida que mais fósseis mundo afora foram sendo descobertos, e muitos deles muito diferentes de tudo que a gente conhece hoje, muitas extinções se mostraram terem sido reais. Aí Cuvier tentou fazer um arcabouço, uma narrativa para encaixar isso, o que ele chamava de revoluções. Havia uma criação, ele não sabia como, se era por um deus, ou o que foi, ele não se dedicava à origem, né, como eu falei, uma criação, depois havia uma catástrofe. Uma catástrofe natural. Cuvier não coloca aí nenhuma intervenção divina, ele pessoalmente. Uma catástrofe natural, um dilúvio, um vulcanismo, o que seja, que tivesse varrido aquelas espécies daquela região. Espécies de outra região viriam e ocupariam o local que aquelas extintas estavam ocupando. Aí passaria a ter um outro tempo. Cada grande extrato geológico marcaria, então, essas mudanças de tempo, porque teriam conteúdos fossilíferos próprios de faunas, de biotas que viveram antes de cada catástrofe. Num primeiro momento, Cuvier reconhece algumas poucas catástrofes na história da Terra e que vão servir para depois outros estabelecerem as grandes divisões de tempo geológico, o que a gente vai reconhecer hoje como eras, era paleozoico, mesozoico, cenozoico, que são definidas justamente por eventos de extinção, grandes eventos de extinção, e as suas subdivisões por menores eventos de extinção. Bom, mas alguns discípulos de Cuvier, que vão continuar seu trabalho na Europa ou levando para outras áreas do mundo onde eles vão trabalhar, e aí eu vou exemplificar aqui um dinamarquês, que era um grande discípulo de Cuvier, que veio para o Brasil, Peter Lund, veio aqui para Minas, e um francês chamado d'Orbigny, que foi para a Argentina. O Alcide d'Orbigny e outros passaram a extrapolar a ideia de catástrofes de Cuvier para explicar a realidade das extinções e incorporaram uma visão criacionista. Era o que passou a ser conhecido como sucessivas criações e extinções. Aí um paralelo lá com a cosmogonia hindu, né? Brahma cria e Shiva destrói. Então, aí eles incorporaram um deus, só que é o deus judaico-cristão mesmo. Então tem uma criação do mundo, aí Deus acha que não está boa, aí ele destrói algumas, faz uma nova criação. E assim sucessivamente para poder explicar esses diferentes estratos, com tantas diferentes biotas decorrentes do processo de extinção. Cuvier não pensa assim. Foram esses discípulos dele que incorporavam esse sobrenatural no que passou a ser conhecido como catastrofismo, e que foi um grande paradigma do século XIX na geologia. Só que, à medida que mais fósseis foram sendo encontrados, eram tantos eventos de extinção que a gente precisava explicar, que a coisa começou a ficar insustentável. Nossa, quantos eventos de criação tiveram? E isso ficou alegórico demais. Ficou anedótico demais. Bom, e começou a ser também contrariado por alguns fatos que eram incontornáveis. Para começar, a criação, nessa ideia do catastrofismo desses discípulos de Cuvier, principalmente do d'Orbigny,
a última criação é aquela que trouxe o homem, onde Deus cria o homem, que seria o pináculo, né, das criações. Todas as anteriores estariam representadas por estratos rochosos com fósseis de animais que, digamos, não deram certo, porque foram substituídos por novas criações. Então, aí a narrativa do dilúvio de Noé, que na verdade é um mito babilônico, vai ser muito usada, né, nesse contexto do catastrofismo para exemplificar catástrofes que mudaram as biotas do mundo. Mas a criação do homem seria o marco da última criação. Depois dela não teria outra destruição. Nessa lógica, se você tem fósseis, ossos ou artefatos humanos no registro geológico, você está na mesma revolução do globo, ou seja, na última, que hoje. Não houve nenhuma outra destruição ou criação posterior àquela. Hoje seria a continuidade daquele extrato com restos humanos. E quando a gente deixa de encontrar os restos humanos e passa a encontrar animais que não conviveram com o homem, seriam exemplos de estágios de revolução do globo sucessivamente mais antigos. Né? Só que Peter Lund, aqui em Minas, especificamente no município de Pedro Leopoldo, na Gruta do Sumidouro, ele vai, em 1840, encontrar pela primeira vez na história fósseis humanos, indubitavelmente humanos, preservados juntinho com fósseis de espécies indubitavelmente extintas. Como cuvieriano, que Peter Lund ele era um grande anatomista. Então ele não tinha dúvida a respeito da classificação daqueles fósseis e da identificação dos grupos taxonômicos daqueles fósseis que ele estava coletando. Ele tinha ali tigres dente de sabre, né? Ele descreve pela primeira vez essa espécie, tinha preguiças, tinha uma variedade aí de formas extintas da megafauna sul-americana, junto com algumas espécies atuais, inclusive humanos. Além de humanos, também a gente tem canídeos, cervos, que, pelo menos seus gêneros, Cuvier, Lund encontra como fósseis, depois eles são encontrados como vivos também. Um deles, inclusive, o próprio Lund encontrou os dois. É o cachorro do mato vinagre. Ele encontra primeiro como fóssil, e no ano seguinte ele encontra vivo, lá na região de Lagoa Santa. E descreve as duas espécies. Depois, mais tarde, são reconhecidos como espécies de um gênero diferente, mas ambos do mesmo grupo, enfim. E encontra humanos também, da mesma espécie, Homo sapiens. Encontra o povo de Luzia, o famoso povo de Luzia, junto com a megafauna, nas grutas de Sumidouro, na Gruta do Sumidouro em Pedro Leopoldo e em outras grutas da região cárstica lá ao redor de Belo Horizonte. Em Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, enfim, Cogisburgo. E Peter Lund também reconhece, à medida que ele vai estudando os estratos das cavernas, ele fala: é difícil marcar um limite exato onde termina uma espécie extinta e começa a recente. Parece que houve uma certa transição. Ou seja, ele está admitindo que aquelas ideias de Lamarck podem ser verdadeiras, de que poderia haver uma mudança de uma espécie a outra ao longo do tempo. De modo que existe uma grande semelhança entre diversas espécies na sequência, mesmo tendo diferenças distintas entre as iniciais e finais. A mais antiga e a mais recente podem ser muito diferentes, mas à medida que a gente vai percorrendo a linhagem entre uma e outra, os estratos de tempo entre uma e outra, essas diferenças vão ficando cada vez mais sutis. Então tem duas coisas aí que Lund se depara. Com que Lamarck poderia estar certo na ideia de transformismo, de mudança ao longo do tempo, e que Cuvier poderia estar errado na ideia de revoluções do globo. E que a gente tem extinções, Cuvier estaria certo sobre as extinções, mas elas não representam uma extinção completa e que reiniciaria, entre aspas, o sistema. Se a gente tem uma espécie vivente, o homem, junto com uma espécie extinta, as extinções podem ocorrer concomitante aos processos transformistas de Lamarck e não necessariamente são apenas por grandes catástrofes que varreriam, né, todas as espécies de uma determinada região. Pode ser específica as extinções. Isso fez com que Peter Lund se abalasse demais. Em 1844 ele publica essas descobertas dos fósseis humanos com a megafauna, encaixota tudo que ele tinha, que ele coletou de fósseis e atuais, lá em Lagoa Santa e manda para a Dinamarca e se retira e para de fazer esse trabalho. Porque a ideia do catastrofismo cuvieriano era tão
arraigada para ele, quando ele encontra evidência de que o catastrofismo original não é verdadeiro, ele preferiu se afastar. Aquilo foi um impacto muito grande intelectual para Lund, a sua própria descoberta. E ele faz essa descoberta mais de 10 anos antes de Darwin. Darwin vai fazer, durante a sua... na estada América do Sul da volta ao mundo, ele vai coletar um monte de fósseis, e numa localidade próxima a Bahia Blanca, na Argentina, ele vai encontrar um monte de fósseis, uma situação muito parecida com o que Lund encontrou. Não eram cavernas, eram estratos, o que era mais fácil de controlar, a seção estratigráfica. Estratigráfica em caverna pode ser um pouco mais complicado, mais complicado, mas Darwin encontra, então, em estratos geológicos antigos, exemplos de espécies extintas, como, por exemplo, a megafauna, junto com espécies viventes, como roedores. Então, a mesma coisa com o Lund. Foi menos impactante porque não era humano, mas Darwin reconheceu também o mesmo significado que Lund reconheceu. E Darwin, então, vai ser a parte do trabalho dele, é que a gente vai conseguir conciliar o melhor de Cuvier e Lamarck. A ideia do transformismo de Lamarck estava correta, só não estava correto o mecanismo pelo qual Lamarck atribuía a origem desse transformismo, né? O uso e desuso, a herança de caracteres adquiridos. A gente sabe que não é bem assim. Isso vai ser confirmado logo depois de Darwin pela genética mendeliana e tal. O mecanismo de seleção natural se mostra o mais poderoso para a gente explicar as transformações das linhagens ao longo do tempo. Seleção natural de Darwin. E Darwin reconhece também que as extinções, diferente do que Cuvier falava, elas poderiam ser, não necessariamente eram extinções em massa, que resetavam o sistema e a paisagem para uma novas espécies virem ocupar aquela região. As extinções poderiam ser concomitantes no mesmo lugar com sobrevivência, algumas espécies estando mais aptas, algumas espécies sendo levadas à extinção e outras convivendo, continuaram no tempo. Darwin não nega as extinções em massa, mas reconhece que outras extinções além das em massa também podem acontecer. Então, Darwin vai fazer essa conciliação de Cuvier e Lamarck. Darwin cita Lund na Origem das Espécies, inclusive ele tem acesso à obra de Lund, como também um exemplo a mais para essa conciliação. Bom, com isso, então, eu encerro esse panorama, a ideia do conceito, por que ele foi revolucionário. Ele mudou visões de mundo muito arraigadas, né, há milhares de anos. É interessante agora, para a gente apreciar um pouco das grandes extinções da história da Terra, a gente reconhecer que existem diferenças entre extinções em massa e extinções que não sejam em massa. A extinção em massa seria aquilo mais próximo do que Cuvier imaginava, sendo o único tipo de extinções catastróficas. A gente também pode ter extinções de fundo, aquelas que Darwin passa a reconhecer como possíveis. Né? A extinção de fundo, ou extinção natural, é uma extinção muito gradual. Ela é multigeneracional, ela vai sendo, seus efeitos são percebidos ao longo de várias gerações. Que uma espécie vai perdendo a sua aptidão reprodutiva, a sua capacidade de gerar descendentes ao longo do tempo. Quais são as causas disso? Várias, mas de modo geral você tem menos acesso a recursos vitais. Ou seja, mudanças ambientais que diminuem a área de forrageio, que levam a uma alteração na composição da vegetação que um animal poderia se alimentar, e aí ele deixa de ter acesso a isso, ou de um inseto que uma planta seria polinizada por ele, esse inseto não ocorre mais ali, a planta vai sofrer uma extinção, um processo de extinção gradual. Se as causas desse acesso aos recursos vitais foram intrínsecas do animal e não de uma mudança ambiental, ela vai ser um produto da seleção natural. Seja porque uma espécie nasceu, as populações passaram a nascer com uma mutação fixada, que os tornou menos aptos a competir com as demais espécies pelos recursos daquela área. A gente poderia imaginar aqui uma série de exemplos. Então, por exemplo, uma área de floresta, e aí tem indivíduos que passam a nascer não com uma coloração muito críptica, que eles dependiam disso para se esconder dos predadores, mas passa a nascer muito espécies coloridas.
E no primeiro momento eles vão ser impactados por essa mudança porque eles vão ser caçados demais e podem ser extintos assim. Então, podem ser várias causas, estou simplificando, mas, de qualquer maneira, uma extinção de fundo, uma extinção natural, ela, a partir do estudo tanto de extinções de populações atuais, quanto principalmente do registro fóssil, e aí no registro fóssil, qual é o registro fóssil? Aqueles que deixam um registro de organismos que deixam um registro bem mais completo, principalmente microfósseis, micro-organismos marinhos. E alguns outros, e macrofósseis marinhos, como moluscos, principalmente. Aquilo que o Lamarck estava começando a fazer. A partir desses estudos, tem a elaboração de uma taxa média de extinções, o que deveria ser a média de extinções da história da vida. E isso não variou muito, exceto nos momentos catastróficos, de extinção em massa, que a gente vai chegar lá. A gente pode estabelecer que hoje a gente teve na história do Fanerozoico, ou seja, desde a origem da vida multicelular complexa que a gente conhece até hoje, uma taxa média de espécie extinta a cada 1 milhão de anos. Ou seja, uma espécie a cada 1 milhão de anos se torna extinta. Ou a gente pode pensar de outra maneira. De cada 10 milhões de espécies, uma será extinta por ano. Ou seja, uma taxa bastante pequena, bastante lenta, que é sobrepujada, que é superada pelas taxas de diversificação, de especiação. De modo que o balanço líquido de diversidade vai sempre aumentando ao longo do tempo. Isso é bastante claro. Obviamente, para os grupos extintos, não. Mas quando a gente está pegando a diversidade como um todo, a gente tem um aumento líquido desde a origem desde o Fanerozoico, desde o Cambriano até hoje. Alguns grupos sumiram completamente, mas no cômputo final, a gente tem um aumento. Porque a taxa de diversificação se mostra maior do que a taxa de extinção de fundo. Aqui um bom exemplo aqui, ó, de uma extinção de fundo que a gente está testemunhando. São os ursos polares. São espécies grandes, cujas mães não vão ter ninhadas imensas por ano, é um filhote por um período longo, um filhote a cada 2 anos e meio, em média, que tem acesso a recursos em regiões muito específicas, ou seja, eles caçam sobre o gelo, caçam focas, e tem um comportamento de caça que depende do gelo. Em terra, esses bichos são péssimos caçadores. Claro, pode ser perigoso se você encontrar com eles, mas eles não são hábeis a caçar os animais que estão na terra. Vão correr mais que ele, ou alguns podem confrontá-los, como as morsas, por exemplo. Mas na água, quando uma foca está subindo num buraco de gelo, o urso polar tem ali um momento de vulnerabilidade e a sua principal presa é capturada. Com o aquecimento global, no hemisfério norte, com a diminuição das calotas de gelo ano a ano, as áreas de caça vão ficando cada vez menores, menos recursos, acesso a recursos vitais, geração a geração vão nascendo menos ursos, ou os ursos que nascem vão sendo menos vigorosos, né, porque se alimentaram pouco depois do desmame, ou porque a mãe se alimentou pouco e deu pouco leite para o filhote, ou seja, ele chega na fase de maturidade sexual menos vigoroso do que ele poderia. Ou seja, ao longo do tempo, as taxas de natalidade vão diminuindo em relação à de mortalidade e a espécie vai se extinguir. Não é uma extinção... Bom, é claro que esse exemplo aqui está dentro de um contexto que a gente está reconhecendo como sendo, na verdade, uma extinção em massa, que é a 6ª extinção em massa do Antropoceno, causada pelas alterações ambientais que o homem causa. Mas se a gente fosse separar isso de outras espécies, a gente poderia dizer que um exemplo de extinção de fungo. Aqui um outro exemplo. De um trabalho feito alguns anos atrás, ano passado, com a equipe do projeto Flora Antar, aqui na ilha de James Ross, na Antártica, esses fósseis de corais aqui foram coletados. Então, Caryophylla, Fungiacitus e Asteópora são 3 gêneros de corais. Esses 2 primeiros aqui fazem parte de um grupo de corais que ainda existe na Antártica ainda. Inclusive, esse gênero Caryophylla, a gente está vendo aqui uma espécie vivendo desse gênero, ainda existe lá na Antártica. Esse outro aqui, Asteópora, essa bolotinha aqui, que a gente está vendo uma espécie atual aqui, rosinha, não existe mais na Antártica, existe em mares mais quentes. No hemisfério sul, também no hemisfério norte. Então, a gente poderia dizer que, em relação a esse gênero aqui, Caryophylla, ele está vivo desde então, mas ele
inclusive na Antártica. Esse material são do Cretáceo, do final do Cretáceo. Asteópolis estava lá no Cretáceo, a gente tem os fósseis dele, mas hoje não mais. Então esse gênero aqui passou por um processo de extinção relacionado à sua susceptibilidade às mudanças ambientais que ocorreram na Antártica, principalmente o resfriamento, que levou à glaciação antártica, e que não foram fatais para esse gênero, Cariophylla. Então, grupos conviveram e uns continuaram prosperando enquanto outros foram se extinguindo. Uns mais susceptíveis do que outros, mais ou menos como Darwin admitir como sendo coerente com o processo de extinção de fundo, e não como a extinção em massa, que era aquela que Cuvier admitia como sendo a única possível. Mas extinções em massa são a realidade, elas aconteceram, foram várias. As extinções em massa são catastróficas, né, que realmente são fruto de uma catástrofe, vão ser aquelas onde uma parcela significativa da biota do mundo inteiro desaparece em um tempo muito curto, geologicamente muito curto. Aí de poucos séculos a milênios, a gente não vai nem contar em 1 milhão de anos. Poucas gerações, pronto, já acabou, não tem mais ninguém daquela espécie. Quais são as causas? Essas causas podem ser terrestres, né, globais, grandes eventos de vulcanismo, de mudanças de nível do mar, climáticas, ou eventos extraterrestres. Ou seja, o impacto de bólidos, asteroides ou cometas no planeta Terra, né, que é aquela que vai causar a extinção mais famosa que nós temos, que é a dos dinossauros, né, e pterossauros e aparentados. Bom, mas ao longo da história da Terra, a gente pode reconhecer, enquanto as extinções de fundo elas são mais ou menos contínuas, aquela taxa de, em média, uma espécie a cada 1 milhão de anos, ou de cada 10 milhões de espécies, uma espécie se extingue por ano, os processos de extinção em massa são muito díspares, muito disparatados. Aqui a gente tem um gráfico onde o número de famílias que viveu em cada época dessa, cada 1 milhão de anos aqui, ó, 500 milhões de anos, 400 milhões, 300, 100, enfim, viveram no mundo pelo que a gente conhece no registro fóssil. Então, a gente teve aqui, sei lá, 6, 7 famílias que se extinguiram a pouco menos de 600 milhões de anos. Esse número de extinção caiu bastante, depois sobe um pouquinho, vai flutuando. Percebam que essas flutuações aqui, menores, elas estão dentro aqui do campo das extinções de fundo, representado aqui pelo campo colorido aqui ao final, laranja, enfim. Agora, esses picos aqui que ultrapassam os limites máximos que as extinções de fundo abarcariam, são os momentos de extinção em massa. E aí nós temos 5 momentos desses na história da Terra. 5 eventos de extinção que alguns deles quase eliminaram a vida toda. Então, esse primeirinho aqui, bem alto, a gente tem aí uma taxa aí de mais de 20 famílias extintas por 1 milhão de anos. Aqui um pouco menos, enfim. Quais são essas... como é que a gente sabe, né, dessas extinções passadas? Bom, como já deve ter ficado bastante sugerido, é a partir dos estudos fósseis, da paleontologia, na perspectiva cuvieriana correta de que as extinções aconteceram e a ausência de nós encontrarmos, a impossibilidade de nós encontrarmos espécies conhecidas nos registros fósseis na atualidade é uma evidência da extinção. Tem exceção? Tem. Algumas exceções às ideias de extinção. Existem animais que nós pensávamos que era, não a espécie específica, mas o grupo como um todo era extinto e ele foi reencontrado vivo. A gente tem um exemplo do selacanto. O selacanto, o peixe selacanto, é o mais famoso desses exemplos. Mas há outros também. O Peter Lund nos deu ele descreveu um canídeo extinto, mas no ano seguinte ele encontrou o gênero vivo, né? O cachorro do mato vinagre. Mas em algum momento isso acontece, você acaba descobrindo. E quando isso demora a acontecer, é um outro caso. Em geral, especialmente para animais grandes, como Cuvier estudou, a ausência na biota atual é uma boa evidência. Não é a última palavra, né? Mas vai ser uma boa evidência da extinção. A última palavra vai ser o estudo do contexto, do conjunto daqueles estratos
e a gente entender se tem outras espécies que também se extinguiram, quais foram as mudanças ambientais que aconteceram, o que aqueles ambientes deposicionais representam, como os ambientes que os animais morreram e viveram. Por isso que, além dos fósseis, o estudo das rochas, onde eles estão contidos, é importante. Bom, as rochas, os estratos de rocha do mundo, eles são divididos em estratos, em conjuntos, que correspondem a divisões do tempo. As três grandes divisões aqui do Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, são marcadas por grandes eventos de extinções em massa. Ou as subdivisões dela, então aqui no Cenozoico, por exemplo, Paleoceno, Eoceno, aqui no Mesozoico o Triássico, Jurássico, Cretáceo, aqui no Paleozoico outro, no Permiano, Devoniano, Siluriano, enfim. Essas subdivisões também se dão por processo de extinção. As 5 grandes estão representadas nesse desenho aqui como a extinção gigante, que é a primeira, a segunda das 5 grandes da história da Terra. Algumas outras grandes extinções que nós vamos ver aqui aos poucos. Em termos de porcentagem de espécies, de grupos de espécies que foram extintos, uma específica, a extinção que termina que estabelece o fim do período Permiano e o fim da era Paleozoica, ela eliminou quase 90% da diversidade da vida. É quase como se a biodiversidade tivesse sido reiniciada naquele momento. Tudo que diversifica, e alguns também se extinguem a partir daí, e que gera a fauna atual, as biotas atuais, as faunas, as floras, são apenas os sobreviventes dessa extinção do Permiano. O planeta era outro antes do Permiano. Se a gente voltasse aqui ao Paleozoico, era como se a gente estivesse visitando outro planeta. Um outro planeta que tivesse vida. Tão diferente que eram essas biotas. E só sobrou 10% dela, que vai ser responsável por toda a diversificação posterior. Mas ela não foi a única. Então a gente vai ter 5, uma ao final do período Ordoviciano, no final do Devoniano, essa do final do Permiano, ao final do Triássico, ao final do Cretáceo. Essas 5 grandes extinções que nos inspirou a fazer o logotipo do Congresso Brasileiro de Paleontologia que eu organizei em 2019, lá em Uberlândia, onde a gente vê aqui uma espécie de túnel do tempo, do qual um dinossauro humano se encontra, e cada arco desse, com uma cor diferente, cada um desses 5 arcos representa um evento de extinção em massa. Convido vocês a acessar o site e também, especialmente essa página aqui do site, na aba homenageados, /Cuvier. Lá dentro tem Cuvier foi homenageado no Congresso, que tratou também dos temas das extinções, e ali tem um texto bem didático, com referências bibliográficas e animações sobre a ideia de extinções a partir do trabalho de Cuvier. Bastante, convido vocês a entrar, é bem legal. Bom, então vamos lá. As 5 grandes extinções, aqui a gente tem aqui um trabalho um pouco antigo já, mas bem clássico, e que é uma boa base para a gente ter uma ideia do volume das extinções. A do final do Ordoviciano, a gente tem, considerando os gêneros, né, uma extinção de cerca de 60% de todos os gêneros que viviam até então. No Devoniano, 57%. No Permiano, 92% dos gêneros. A perda de espécies chega a 95%. No Triássico, 53% dos gêneros, 80% das espécies. No Cretáceo, 47% dos gêneros, 76% das espécies. Percebe que no Cretáceo, a depender da nossa unidade aqui de medida, gêneros, famílias, enfim, ela nem foi tão grande assim. Ela é muito famosa porque ela levou grupos muito conhecidos do registro fóssil, os dinossauros não avianos, grupos de crocodilos terrestres, os répteis marinhos. Mas ela foi também muito importante em definir a biota atual, né? Como eu falei, no final do Permiano, o pouco que sobra é a sua diversificação que vai definir as biotas sucessivas. Depois a gente ainda tem mais um corte no Triássico e um outro depois no Cretáceo. Essa é a última grande extinção em massa que a gente conhece no registro geológico. Por isso que a extinção do Cretáceo, ela, digamos, é mais... ela é mais impactante na definição das biotas modernas, só porque foi a mais recente. Mas ela também é o fruto de mortes de organismos que já eram sobreviventes de extinções maiores anteriores. Bom, vamos lá. A primeira grande extinção...
A segunda maior extinção, eu vou começar aqui por bom, tive aqui um probleminha. A primeira grande extinção foi a do Ordoviciano, como comentei. Aqui ela vai afetar apenas biotas marinhas, porque a conquista do ambiente terrestre não tinha acontecido ainda, né? A extinção do Ordoviciano ela se dá a partir de eventos de glaciação e também por mudança no pH do pH médio da água do mar, que vai afetar principalmente micro-organismos, microfósseis. Então, há extinções importantes de microfósseis que são atribuídos à mudança da geoquímica da água. E eventos de glaciação que vão mudar o balanço, né, de água líquida disponível e principalmente o nível do mar, né? Então, a perda das áreas de mar raso, né? Os mares rasos são os ambientes marinhos mais diversificados. Se a gente tem uma queda do nível do mar, essa área de mar raso agora está exposta. Então, nenhum animal marinho vai viver ali. E a gente vai diminuir no mundo inteiro a quantidade de mar raso disponível. Com isso, a gente vai perder justamente a área de maior propensão à diversificação, a que tem mais acesso a recursos, enfim. Então, muitos grupos vão se extinguir. É claro, a gente vai ter a sobrevivência de forma de mar profundo, aquelas que já viviam ali mesmo. Mas a gente vai ter aí essa primeira grande extinção, que é a segunda maior, que é a extinção do Ordoviciano. Ela eliminou alguns grupos interessantes de moluscos, principalmente cefalópodes com conchas, mas não, esse morfótipo aqui ele não se extinguiu completamente, não. Algumas outras espécies vão readquirir de maneira convergente essas conchas, mas o primeiro grupo que mostrou essas conchas externas assim cônicas, ele se extingue completamente. Bom, a terceira maior extinção, a segunda extinção que acontece em seguida no tempo, e que é a terceira maior da história da vida, é a do Devoniano. A extinção do Devoniano também é atribuído a processo de glaciação e mudança do nível do mar. Aqui a gente tem um evento também na geoquímica importante, uma mudança na geoquímica marinha, que vai afetar principalmente as áreas de mar raso que vão restar, que é um evento de anoxia, de diminuição da quantidade de oxigênio. Né? Num mar profundo isso vai ser menos afetado. E essa é uma extinção do Devoniano que vai afetar tanto organismos marinhos quanto terrestres. Porque é no Devoniano que se dá a conquista do ambiente terrestre pelos animais, já estava se dando um pouco antes pelas plantas. No Devoniano é quando a gente tem a proliferação de uma vegetação vascular, de porte arbustível a arbóreo significativo. A gente tem um enverdejamento mesmo das terras emersas, né? Mas a gente vai ter extinção importante também para esses grupos que ali recentemente tinham acabado de chegar no ambiente terrestre, principalmente para animais, né? As extinções para as plantas são diferentes. As taxas de extinção, e isso inclui aquela que eu mencionei, né, de uma espécie a cada 1 milhão de anos, isso é essencialmente para animais. As plantas têm outra dinâmica, elas podem ser muito mais resilientes em suas sementes, na sobrevida das suas sementes, ficando latentes até que as situações ambientais desfavoráveis passem e daí podem vir a florescer. A sua capacidade de dispersão é outra, enfim. As extinções nas plantas elas têm uma dinâmica um pouco diferente. Aconteceram também aqui no Devoniano, tem vários grupos extintos, né? Que essa arte que representa aqui nas plantas, mas ela vai afetar principalmente animais. Bom, a maior extinção da história da vida, disparadamente, é aquela do Permiano. Ao final do Permiano, a biodiversidade foi literalmente reiniciada. A gente tem dois principais mecanismos para entender a extinção do Permiano. Um terrestre, grandes vulcanismos, e um extraterrestre, quedas de asteroides. Tal qual aqui mais tarde vai extinguir dos dinossauros. Isso se deu 250 milhões de anos, e os grandes eventos houveram ao final do Permiano grandes eventos magmáticos na história do planeta. Isso vai afetar de maneira não só direta, né, claro, as áreas que estão com derrames de basalto, as áreas que formaram grandes províncias ígneas, se ficaram esterilizadas, né?
Mas isso também afeta indiretamente, uma vez que a quantidade de gases expelidos por esses vulcões, tanto no ar quanto na água, bem como a entre aspas, contaminação que esses fluxos de lava podem levar às águas, né, alterando o seu pH, tornando mais ácidas ou mais básicas, dependendo da constituição daquele magma. Isso tudo vai afetar a cadeia alimentar desde do seu início, desde os plânctons, e daí ao zooplâncton, e daí os consumidores primários, secundários, etc., e o bloqueio da atmosfera, gases tóxicos, isso vai ser um cataclisma completo que afetaria todas as formas de vida. E para piorar, há evidências de queda de asteroides no mesmo momento. Ninguém atribui a extinção do Permiano exclusivamente a uma queda de asteroide, mas uma conjunção de fatores. E uma dessas evidências está justamente aqui no Brasil. É o Domo de Araguainha. Aqui a gente está vendo uma imagem do Google Earth, que qualquer um que tiver acesso ao aplicativo pode ver, onde nós temos aqui uma enorme cratera de 40 km de diâmetro, com seu anel externo e um anel interno. Fica lá no Mato Grosso, toda essa área que ocupa 1.300 km², e ela se formou, ela é um tipo de cratera chamada cratera complexa, que quando a gente tem um material, um núcleo dessa cratera, que é liquefeito pelo impacto, pelo poder do impacto, e ele sobe exatamente como quando você observa uma gota de água em câmera lenta caindo na água, depois que essa água cai, não sobe assim, uma espécie de pedestalzinho de água. A mesma coisa, a liquefação das rochas, da crosta pelo impacto, faz com que haja esse movimento e, com resfriamento, a formação desse domo interno, que pode ser erodido, formando como se fosse uma segunda cratera. Mas ele é só o resultado, né, desse impacto inicial. Aqui a gente tem essa animação mostrando isso acontecendo, né? O soerguimento, né, a ejeção do material. Aí está misturado, está tudo fundido. Tanto da crosta quanto do meteoro, do asteroide que ali caiu. E essa cratera, pelas alterações de cristais que ocorrem em função desse impacto, até a formação de novos minerais, é possível ter uma boa estimativa da sua idade e ela bate bem com o final do Permiano. O Domo de Araguainha, no Mato Grosso, é um dos exemplos de crateras de queda de meteoritos, de asteroides, bólitos no final do Permiano. Bom, em seguida a gente tem o Triássico, que é a quarta maior extinção da história da vida. Ela foi bem grande, mas ela não é tão famosa assim, mas ela foi muito importante também na definição das biotas modernas. Vários grupos atuais que são muito importantes, muito diversos, muito representativos, eles se originaram a partir da extinção daqueles que vigoravam até o Triássico, ou seja, eles ocuparam os nichos deixados pela extinção do Triássico. E a principal causa também é o magmatismo, mas existem crateras no mundo da mesma época, de modo que a gente pode estar aí, na verdade, uma continuidade de um processo que tinha começado no Permiano, se estabilizou, teve uma pausa ao longo do Triássico e voltou a acontecer no Triássico. Os principais derrames de magma que são coerentes com a extinção do Triássico são aqueles relacionados à abertura do Atlântico, principalmente esse conjunto aqui, que está abreviado com a sigla CAMP, C-A-M-P, que é uma abreviação em inglês para a Província Magmática Centro-Atlântica. Está relacionada à ruptura do Pangeia, a separação do América do Norte, África, Brasil e Eurásia, formação do Atlântico Norte, e esses derrames que hoje estão separados no tempo, eles são representados hoje por grandes campos de rocha magmática, basaltos e outras rochas. Aí a gente tem um grande campo desse aqui nessa região da África, aqui nessa costa da América do Norte, aqui no Brasil, em boa parte da América do Sul, que uma parte do Brasil, da região amazônica, e alguns outros resquícios na Europa. É como se fossem as peças de um quebra-cabeça que hoje estão separados, isso tudo junto aqui formou a província magmática do Atlântico Central. E
Douglas, o seu áudio está pipocando. Ele está cortando. Eu acho que talvez ele tenha caído. Só um minutinho, galera. Passando aqui por problemas técnicos. Harley, eu acho que a internet dele caiu, né? Eu acho que isso também, Yuri, que pelo que eu estou vendo ali, eu estou observando, estou ouvindo aqui, de repente começou a dar essas falhas. Isso aí é quando a internet perde o sinal. E ele falou que ali fora era a única forma dele fazer, né? Felizmente. E ele estava tratando bem da extinção, falando sobre as extinções, tudo, né? Do Devoniano, Sim. da extinção que aconteceu no Permiano, né? E do Triássico. Extinções essas que resultaram em muitas espécies extintas e a diversidade que foi gerada através disso, né? O assunto estava pegando fogo, eu diria. Ali, literalmente, né? A extinção jurássica porque todo mundo sempre trata a extinção do Cretáceo, né? A grande extinção do Cretáceo, Sim. maior, tudo, né? Por causa dos dinossauros. Mas a gente analisando, sempre acompanhando essas partes, a gente sabe que as extinções aconteceram numa esfera muito grande, como essa que ele está retratando, né? E as extinções, quando elas acontecem, você vê assim o estado fossilífero de vários e vários seres que resultam na evolução de outros que estão aqui agora nesse instante, tudo, e alguns que permanecem, alguns que não quer dizer que não estão no extrato nenhum, que não estão extintas também. Tem uma curiosidade disso também. O selacanto, por exemplo, da período pré-histórico, né, extinto na época do Cretáceo, no estado fossilífero, mas reencontrado depois nas Ilhas Comores, em 1935 aproximadamente. Então, quando se encontrou esses animais, viu que aquele animal ele não foi extinto, ele apenas não estava sendo encontrado. E a parte, o gênero dele é realmente uma outra altura. Por exemplo, nos estratos dos cavalos pré-históricos, né? Eles são presentes na América tudo, né? Depois eles apareceram nos estratos da América e ficaram presentes na da Europa. Falei, os animais foi extinto? Não, ele se extinguiu naquele local. Quase que nós voltamos para aquela fala do Lamarck, né, de que eles estão ali, nós só não encontramos ainda. Encontramos. E tem animais que realmente, alguns, aparentemente, não quer que você tenha um instinto, o bicho está extinto, ou a planta está extinta, de repente você está encontrando, o animal, a registro aqui no Brasil, maravilhosos, de animais que de 60 anos que não se vê, não quer dizer que ele possa estar extinto ali. O fator extinção é uma coisa que acontece indubitavelmente e muito. É uma coisa que acontece. Nossa grande tristeza é a nossa espécie estar, aparentemente, né, estar lá naquele parâmetro que o pessoal coloca. Aqui a gente está no maior pináculo evolutivo, eu não concordo com isso, porque eu acredito que cada ser tem a sua evolução, porque e que precisa. E aí chega e falam simplesmente, o animal ou a planta deve ser extinta, tem que servir. O exemplo que o Douglas colocou ali no início, né, das extinções do bisão, por exemplo, quase extinto.
o pessoal tinha todo o interesse político de acabar com o animal. Por quê? Por causa dos povos indígenas norte-americanos que dependiam da cultura da alimentação do búfalo. Se alimentavam tudo, né, faziam tudo com a cultura, mas tudo de forma, se for analisar, né, a gente for colocar, de uma forma sustentável. O homem branco não, já queria fazer para poder acabar com isso. E foi o pombo viajante que ele citou ali, como foi citado, o pombo viajante foi um pássaro que via milhões e milhões deles assim na migração. De repente começava o pessoal só caçando, tirando, matando o animal à toa, matava por matar, não era nem para comer, e matava o bicho, tudo, né? Foi uma extinção como o papagaio da Carolina também na América do Norte. Né? Grandes matanças aconteceram aqui. Tem a alca gigante que foi extinta na Europa, tudo. Foi ela, inclusive, que deu origem ao termo pinguim, que a gente conhece hoje na América do Sul, mas foi tudo desse contexto, dessa parte, tudo. A gente fica pensando assim, a nossa responsabilidade como todo. E às vezes há extinções que não aconteceram totalmente, que podem voltar. O maior receio, acho, que nós temos hoje é de algo que extinguiu, por exemplo, animais na época do Quaternário, exemplo de vírus e outras doenças, que elas possam voltar agora com o degelo do permafrost. Sim, sim. Coisa... Temos várias notícias, inclusive da NetGeo, falando dos riscos, dos perigos de gelo, não somente pelo efeito do aquecimento global em si, mas justamente pegando essa parte de possíveis doenças retornando à ativa. Exatamente, porque é uma coisa que está lá, o que fez aquele período, né, tinha as condições para aquilo. Acabou as condições, aquilo aparentemente foi extinto, mas é como no Jurassic Park, né, a gente adentra nessa parte, né, o homem brincando de Deus, né, em muitas coisas, né, de criar, mas não ter responsabilidade. No Jurassic Park, eu estou revendo os filmes esses dias, tudo, né, pensando no Jurassic World Dominion, quando chegar. Então, eu estou dando uma revisão, pensando algumas coisas, né? Para ver o que é interessante. E aí, o contexto de você criar um animal, por simplesmente clonar, colocar geneticamente isso e aquilo, mas não quer dizer que o animal é idêntico àquele que era do passado. É uma coisa de responsabilidade. Aquele animal teve aquele tempo dele. Mas, e aí, os animais extintos, como os caras colocaram, o animal extinto não tem direito. Ué, por que não tem direito? Animal ser vivo, planta, sempre vai ter direito. Nós temos, por que eles não vão ter, né? É uma discrepância muito grande isso aí. Na verdade, o que ele colocou o pensamento é o pensamento que muitos têm. Eu conheço muita gente que fala, os animais e as plantas estão aqui para ser servidos para nós, seres humanos. Puxa, acima? Caramba! Eu detesto aquela lá que você coloca em termo ecológico, coloca o ser humano lá em cima. Nossa. Parte do ciclo. Isso tudo é ego. A verdade verdadeira é ego. Isso é tudo ego que as pessoas fazem. É incrível. Ele citou ali Brahma e Shiva, né? Brahma, tudo, né? No hinduísmo eu estudo muitas religiões e tudo, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Então são 3 princípios: de criação, de preservação e de destruição. Esses são os 3, ó. 1, 2, 3 que tem aqui, mas são princípios interligados. Nascimento, vida e morte, reciclando os ciclos, né? Como tem citado até em desenhos, eu gosto muito de falar isso também, em desenho cita muita coisa, um desenho que cita sobre isso aí é o Rei Leão, ciclo sem fim. É o ciclo sem fim. Sem fim, sempre citado, essas coisas. É muita coisa, os princípios, né? Que tem muitos povos e muitas coisas, são princípios. Agora, o princípio princípio do homem ocidental é muito complicado. O ser humano, tudo, eu falo, tem um envasamento assim que não condiz com nada que a gente está acostumado. Eu fico pensando nisso. Aí povos que falam, povo primitivo, será que era primitivo? Povo que era povos indígenas do Brasil e outros, é lógico, o índio faz isso, tal, e o homem branco? Os outros não fazem também? Então, é a espécie humana, faz muita besteira, mas na verdade o que está envolvido são interesses, né? E a gente vê, e na extinção a gente vê essa tristeza, né? A gente vê que vai lá, faz as coisas, e às vezes está atrapalhando o progresso,
aí tem que ser extinto. Ah, não, teve o tempo dele, da planta, do animal, tal, e essas que a gente poderia evitar, né? É muito triste. Olha, eu vi um dia desse uma coisa fantástica, né? Eu estava nesses dias agora, eu sou fã de carteirinha do Star Trek, né? De Jornada das Uhum. Estrelas, fã de carteirinha deles. Então eu estava lá, eu relembrei, por causa do Dia das Baleias, do episódio que pôs no cinema em 1986, Star Trek de Volta para Casa. Que eles foram, eles tiveram que. Eles estavam no futuro, no século 23. Houve uma espaçonave enorme que apareceu lá com um sinal, e esse sinal jogava para o mar e atrapalhava toda a espaçonave enorme, né? O sinal deles atrapalhava todos a energia e ia acabar com todos os seres vivos da Terra, por causa que é o sinal que o que poderia identificar as baleias jubarte foram extintas no século 21, no nosso século aqui. E aí eles tiveram que voltar no tempo para poder trazer as baleias de volta. É maravilhoso, né? É uma mensagem, sim. E as baleias, eu fico pensando, como o cara vai caça uma baleia, um golfinho, os animais maravilhosos. Os animais são maravilhosos, não tem como, né? Sim. Baleias, golfinhos, tubarões também caçados. Tubarão é um bicho Nossa, fantástico. É um Mas bicho assim. olha, o Harley, eu acabei de receber informação aqui Uhum. e ele não vai voltar mesmo, não. Ah, tá. Uma pena. Então, assim, eu gostaria de agradecer todo mundo pela audiência, por ter ficado aqui conosco. Não se preocupem, nós vamos tentar remarcar essa live assim que possível, né, na próxima oportunidade. E entramos em contato de novo com vocês. Mas, assim, não é bem um mas só relembrando mesmo. Do nosso sorteio, quando chegarmos a 1000 inscritos, o sorteio dos dois livros maravilhosos. E do nosso parceiro, Paleo Brasil, canal no Facebook, ali na descrição do nosso canal. E eu gostaria que quem ainda não se inscreveu, gostaria de pedir, né, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo notificações, receber notificações sempre que tiver live. E assim não vai perder nenhum bate-papo pré-histórico, nenhum canal, nenhum programa do nosso canal aqui, tá bom? Fica aberto, se inscrevam tudo no canal, façam, participem. E é o que é uma pena, né? Que o assunto está rendendo aqui, eu estava acompanhando também, tá até vendo por aqui pelo canal aqui, né? O pessoal, o Geraldo, Magela, o Marcos Pinheiro, né? Marcos Participando. Pinheiro está aqui toda a live. Pinheiro aqui é companheiro, já vi outras lives também, é muito bom estar esse momento aqui do pessoal, sabe? Mas isso acontece, né? Como diz, é live, então vai acontecer É algumas o coisas. risco que corremos, né? É um risco, como diz, um risco ocupacional, né? Então, Sim. mas estamos aí, e o Yuri vai ter, o Antônio estava falando sobre o assunto sobre biodiversidade, né? Você vai estar falando, né? Eu até falei, ó, eu posso me autoconvidar aí para participar. Por favor, por favor. Vai ter para a gente marcar, eu vou, Yuri, com certeza, e vou chamar outras pessoas também, que eu acho que é por aí, sabe? A gente fazer Sim, essas é um assunto maravilhoso, é muito gostoso de se falar. E, demais. assim, é um assunto muito dinâmico, inclusive, porque nós conseguimos comparar coisas que estão acontecendo agora, coisas que já aconteceram, e o que provavelmente pode acontecer também. Então, é uma mistura do passado, presente e futuro. É lindo, é lindo. É maravilhoso isso aí. Nossa, é muito bom. Essas oportunidades a gente está tendo, gente, é uma coisa que a gente pensa assim, a pandemia está aí, o vírus, o SARS, do Covid-19 está aí e está fazendo com que nós todos nos reinventemos em formas de estudo, de comparecimento de coisas que antes eram mais difíceis. Hoje a gente pode ver que nós podemos fazer cursos, né, muito mais cursos, graças ao processo online, né, na escola. Apesar que muitos governantes acham que a gente vai pegar e vai ter as mesmas coisas de antes, eu acho que agora está na hora de reescrever as coisas no futuro.
e esse vírus, infelizmente, está aí, né? É uma coisa presente. É uma coisa presente, não é passado, é presente, está aí. Então a gente tem que se cuidar, fazer todos os cuidados. Tomar a vacina, por que eu vou tomar a vacina? Então, aproveitar e falar isso aí é interessante para a gente ver que a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade. Você viu que o Cuvier, ele aproveitou as oportunidades lá com o Lamarck e fizeram grandes discussões sobre extinção. Então, Sim. aproveitaram. Porque a gente pode aproveitar também isso. Fazer isso que o Grupo Fósseis, nosso grupo está fazendo aqui, e todos os outros trabalhos, e divulgar ciências. É isso que é importante, divulgar ciência, mostrar, não é falível, ela é infalível. Não, ela é falível. É falível. Tanto é que a gente vai lá na vacina, por exemplo, o Antônio, se estivesse aí, falaria nessa parte, variantes que estão hoje, que a vacina já não está fazendo efeito para elas. Então, é complicado, né? É muito interessante esse assunto. O assunto é muito bom, amplo, muito amplo. Mas então é isso, pessoal. De novo, eu queria agradecer de coração todo mundo que nos acompanhou. Mas não se preocupem, vamos tentar remarcar o mais breve possível. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos e fiquem com Deus e até a próxima. Vamos marcar a próxima aí, né, Yuri? Marcando e vamos embora. Vamos. Tá bom, boa noite a todos.